Bom, e mais cedo, a Câmara dos Deputados aprovou também a medida provisória que muda a reforma pela qual as empresas tratarão os recursos as empresas tratarão os recursos de subvenções concedidas por meio do ICMS. O placar final da votação foi 335 votos favoráveis e 56 votos contrários. Dados do Ministério da Fazenda indicam que a proposta terá um impacto de 35 bilhões de reais em 2024 para os cofres públicos. Mas esse montante deve ser menor, pois o ministro da Fazenda teve que ceder em alguns pontos para que a proposta avançasse. A matéria segue agora para o Senado. Esse é um outro tema muito complexo, né? Que a gente vai pedir ajuda ao professor de Finanças da Fundação Vanzolini, o Marcos Crivellaro. Professor, eu acho que o mais importante nesse momento, primeiro, né, explicar o que é essa lei que foi feita ainda lá no governo Michel Temer, né, em 2017, dando alguns benefícios fiscais às empresas. Explica para a gente. Boa noite. Boa noite, Petro. É importante entender um pouco dessa trajetória histórica. Foi se flexibilizando, foi se permitindo deduções para que as empresas pagassem menor valor de imposto de renda. Ou seja, nós estamos falando de uma trajetória aí longa, em termos de anos. E essas conquistas de subvenções, elas vieram ou por lobbies, ou por esforço de setores, ou de empresas. Então, agora o governo usa uma palavra que é transparência, uma regra geral para todos. Então, esse é o ponto positivo, né, que eu vejo como positivo, ter transparência e ter algo que é igual, né, permitido a todas as empresas participantes. E aqui eu destaco, né, até pelo nosso tempo, nós temos 3 pontos para o agro. Por exemplo, primeiro que eu já trago, exclusão das subvenções para as empresas de baixo valor agregado. E eu separei aqui alguns exemplos. Então, numa empresa de agronegócio, então a empresa da limpeza, segurança, depende de embalagens ou de fertilizantes, não terão mais essas subvenções, não terão mais essas vantagens fiscais, que elas não agregam valor, ou entende-se que não agregam esse valor ao produto final. E esse agregar valor pode ser qualidade, maior variedade, até uma melhor produtividade com a questão de menor preço. Então, se essas empresas da cadeia produtiva, a cadeia do agronegócio é gigante. Então, estaria separando para quem merece lá na ponta final, que causa um efeito bom, né, ou adequado ao país e à população. Então, esse é um exemplo. E aí, também, essas concessões são para a vida inteira, né? Então, um período de concessão que era meio que padrão era de 5 anos. Então, empresas que o governo perceber que se enquadram numa situação de que vale a pena continuar, esse prazo aí renovável é de 5 anos, que espera-se que com essa concessão a empresa melhore. Não é só uma questão de caixa, ela se renove como um todo, porque tem mais dinheiro. Mas para não cortar isso do dia para a noite, vai ter uma transição aí de 2 anos para quem ainda não conseguiu plenamente se enquadrar. Então, não vai ser tirado da noite para o dia. E a terceira parte, que eu acho muito boa, principalmente para o agro, né, que a tecnologia é muito presente no agro. Então, a regra diz aqui, né, exigência que as empresas beneficiárias dessas subvenções realizem investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, aqui diz no texto, né, até na fala de alguns políticos que eu separei aqui. Então, por exemplo, subvenções do governo para investir em soja, pesquisa de grãos. Então, você vai ter grãos mais resistentes a doenças, às pragas, produtividade, né, a questão da irrigação. Então, tem tanta tecnologia que é possível se desenvolver mais. E aí eu gosto muito de falar das startups, às vezes empresas de tecnologia que nascem com jovens estudantes. Nós temos tantas universidades maravilhosas no interior do país, que às vezes com pequena quantidade de recursos, eles modificam sistemas produtivos, sistemas de monitoramento, a gente vê drones. E esses jovens, né, no interior do Brasil, eles estão muito ligados nessa questão de tecnologia. E isso Agora, mexe Edu, muito com produtividade. Edu, eu só tenho mais um minutinho, mas é importante você falar o seguinte.
a gente acabou de falar da reforma tributária. Pelo que você está dizendo aí, essa questão, essa manobra não, mas essa estratégia de que cada empresa vai tomar a partir de agora também não pode ir ao encontro da reforma tributária, não pode haver um conflito aí em relação às regras da reforma tributária e agora o fim dessa MP? Na verdade, eu entendo que a regra tributária, nós estamos falando no macro, e aqui nós estamos falando mais no micro. Aqui é possível a gente ter ações mais próximas às empresas, universidades. O primeiro trecho, né, na matéria que vocês estavam falando, estava aqui acompanhando, vejo que ele é um regramento mais geral do país, e aqui a gente consegue chegar no dia a dia dessas empresas. Então, quando você fala de uma questão contábil, até um adequado planejamento tributário, junto com o contábil, junto com o plano de investimento e pesquisa. Então, aqui acho que essa parte que nós estamos falando está muito mais na gestão da empresa, dos líderes. E Perfeito. lá, na primeira parte, uma parte mais jurídica, mais macro, mais política de Estado. Perfeito. Eu conversei, portanto, com o Marcos Crivellaro, né? Chamei de Edu, mas o Edu foi o antigo Edu Damantino que conversou com a gente também aqui. Obrigado, viu, Marcos, pela sua explicação aqui. Uma boa noite para você. Até uma próxima.